O objetivo desse projeto, o Rio do Alto, que a gente está lançando hoje, a gente já vem trabalhando nele, mas qual é a direção, quais são as premissas que nos fizeram sentarmos, eu e o William Figueiredo. William, dá uma levantada também para te apresentar. William Figueiredo, entre outras coisas, foi chefe do Departamento de Economia da Firjan, também da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e além de outras participações, consultorias, portanto, quatro técnicos muito qualificados do Rio de Janeiro, que eu conheci ainda debatendo o mapa do desenvolvimento da Firjan, que apresentava caminhos nas verticais, nas 5 verticais, de como é que a gente melhorava o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi liderado pelo William lá dentro, e foi uma grande contribuição para a gente entender aonde que o Rio de Janeiro precisa. Afinal de contas, a gente tem que defender políticas públicas baseadas em evidência. Quando a gente vê uma política pública sendo proposta, a gente tem que entender se aquele dinheiro público que é escasso está sendo gasto de maneira eficiente, está sendo gasto na direção correta. Então foi esse trabalho que assim que eu conheci o William, tirando muitas dúvidas com ele, e que pelo entendimento dele do nosso setor da engenharia, através da CEBIC e da economia do Rio de Janeiro, se tornou a pessoa mais apropriada para a gente estar juntos, pensando esse plano para o Rio de Janeiro. O objetivo desse plano para o Rio de Janeiro é que a gente possa estar fazendo algo para as pessoas que mais precisam na cidade do Rio de Janeiro. Estamos aí falando de 22% do Rio de Janeiro que mora em regiões do chamado déficit urbanístico, as favelas, em subhabitações. A gente vai mostrar um pouquinho disso aqui, e ao mesmo tempo gerar um impacto para toda a cidade do Rio de Janeiro na segurança pública e no desenvolvimento econômico. Então, criar um plano em que a gente estudar um caminho para a gente fazer isso, atingir esses objetivos, foi o que nos norteou a estarmos estudando isso e podermos agora estar começando essa jornada muito prazerosa de tentar mostrar para o Rio de Janeiro que amanhã pode ser melhor do que hoje, depois de amanhã pode ser melhor do que amanhã. E é esse otimismo que nós precisamos para a gente estar trabalhando todos os dias, para outras pessoas também estarem vindo para o Rio. É isso que está faltando para a gente hoje. Hoje, eu acho que a gente tem uma sensação inversa, né? A gente vê algumas pessoas deixando a cidade, investindo em outros estados, morando em outros locais, filhos indo para outros países, enfim, todo esse contexto. E o que a gente precisa é inverter isso. E o Rio de Janeiro não tem desculpa pela cidade que é, da gente estar passando pelo que a gente está vivendo. Então esse plano ele é bastante ousado, vocês vão ver, mas bastante possível ao mesmo tempo. Então vamos começar um pouquinho. Bom, aqui um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheiro, fiz direito também, estudei fora fazendo meu master de administração, abri minha empresa de engenharia durante a faculdade e me desloquei para o mercado imobiliário. E sou vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e coordeno um projeto de educação para crianças chamado Dom Helder Câmara. Eu coloquei ele aí porque eu vou falar um pouquinho da onde vem a inspiração. O William, como eu já falei, tem uma carreira na economia bastante destacada. Muitas entidades de peso confiam nos estudos que o William produz, inclusive o governo. Aqui o que eu falei para vocês, o tema de favela, ele vem lá de trás. Eu cresci jogando bola com os amigos da Cruzados do Sebastião, ali na ABB, eu dirijo a ABB, inclusive hoje em dia. Cresci jogando bola com os amigos ali, saí do Santo Agostinho, fui para as universidades que eu quis, as oportunidades deles cessaram. Isso me fez criar um projeto de educação para crianças, em que desde 2006, isso aqui foi o lançamento do projeto, a gente corrige deficiências em português e matemática de 100 crianças por ano, as prepara para os exames de admissão de bons colégios públicos. Aqui a Soraya Madu, aqui ela já na universidade, na PUC e na UFRJ, vindo dar boas-vindas para as famílias, para as 500 famílias que vinham trazer os seus filhos para ingressarem no projeto. A gente atende 100 crianças por ano, isso aqui é a prova de seleção lá na PUC Rio. Perdão. Dom Helder, por que eu estou falando isso? Porque Dom Helder Câmara, em 1955 a 57, Dom Helder tinha
a visão de que as 150 favelas existentes no Rio de Janeiro naquela época poderiam receber um projeto de habitação, como recebeu a Cruzada São Sebastião, que era o projeto piloto dele, e mudar a história do Rio de Janeiro. Ele tinha essa visão, fez de 55 a 57, vai ser um dos casos que a gente vai mostrar aqui. Inclusive, estou com o Eduardo aqui, do Mercado São Sebastião. Eduardo está aqui, empresário e que coordena a associação do Mercado São Sebastião. Um terreno que Dom Helder recebe de Café Filho e que vende para poder começar o projeto da Cruzada São Sebastião. Simbolicamente, tem essa inspiração. Bom, como é que a gente chegou até aqui? O Rio de Janeiro, cidade mais importante do país, começa a perder protagonismo quando perde poder político para Brasília, poder econômico para São Paulo e outras cidades. Você tem uma economia no Rio de Janeiro bastante instável e uma informalidade muito grande. Informalidade no Brasil é 38%. Você não tinha financiamento imobiliário, a gente sabe isso, o financiamento imobiliário que coubesse, que o comprometimento de renda familiar a prestação coubesse na renda das famílias. E se você não tem isso, você não tem um sistema de transporte, o que a pessoa faz? Ela vai morar, evidentemente, num local que não tem cidade, que não tem nada. E aí começa o processo de favelização pelo qual o Rio de Janeiro vem passando, começa, portanto, com esses problemas do passado, e aí tem uma série de desdobramentos sobre isso, que é esse déficit urbanístico. Você também tem passa para a questão do crime organizado, que hoje, então, a gente sabe o quanto ela o que ela está fazendo com o Rio de Janeiro, e aí não só com as regiões das favelas, mas com todo o Rio de Janeiro. Antigamente a gente brincava, vou falar uma coisa aqui, antigamente a gente brincava, mas, esse negócio sobre um negócio que fosse altamente rentável, esse negócio é mais rentável que vender droga, como se vender droga fosse um negócio mais rentável, é você circunscrever uma área e explorar todas as atividades econômicas existentes nessa área, como hoje está acontecendo no Rio de Janeiro. Vou mostrar aí, a gente tem hoje 57% da população do Rio de Janeiro vivendo em áreas dominadas pelo crime organizado, correspondem a 59% dos bairros, corresponde a 75% das áreas do Rio de Janeiro hoje. É isso que está acontecendo com o Rio de Janeiro hoje. E aí a gente podia falar de ADPF 635, que é essa proposta essa decisão do Fachin de impedir a polícia de reconhecer formalmente que existem áreas no Rio de Janeiro que não são a cidade, que estão fora da cidade, que até a polícia para entrar tem que precisar de uma decisão judicial para poder entrar lá dentro. Porque se sua mulher foi estuprada ali dentro, como é que faz? Não chama a polícia? E é exatamente isso que acontece no dia a dia, e todos nós sabemos, só que isso está acabando com o Rio de Janeiro como um todo. E está mais do que isso também, por fim, é uma própria ameaça até à democracia. Rio das Pedras, por exemplo, a gente já viu a família Brazão sendo preso pelo caso da Marielle. Brazão, em 2010, teve 30% dos votos de Rio das Pedras, em 2010 e 2014. Então, gente, 30% é voto equivalente a uma eleição majoritária, de uma eleição para executivo, não de uma eleição proporcional. Esse é o nível de influência na política que eles conseguem através desse território. Você não entra numa comunidade dessa para fazer campanha e tudo mais, se não tiver o aceite dessas pessoas, se não tiver e se você tiver o aceite delas, vai ter alguma coisa em troca. E aí, por que os políticos estão interessados hoje em nomear comandante de batalhão? Qual o interesse disso? O delegado de polícia, como está acontecendo? Então, os políticos estão sendo eleitos pelo crime organizado e indicando quem não vai combater o crime organizado. Bom, nos últimos 20 anos, quase 100 novas favelas no Rio de Janeiro. O crescimento, falei daqui de Rio das Pedras cresceu 54 mil metros quadrados. Aqui a expansão um pouquinho da Rocinha, a Rocinha cresceu 7 mil, cresceu menos, mas já está nas bordas de São Conrado, inclusive a Associação de Moradores de São Conrado, a gente está conversando já sobre isso. Aqui o que eu estava falando para vocês sobre o crescimento, aqui é o crescimento da milícia, especificamente. Quantos de vocês já estão nas suas empresas, recebendo visita de alguém, dizendo que precisa de um receber ali para fazer a segurança, tudo mais? Esse é o Rio de Janeiro que a gente está vivendo.
Isso aqui é a Light, gente. Complexo do Alemão, 86% da energia furtada. Vamos pegar os dados oficiais, os dados dela. 65% da energia da Light de baixa tensão é furtada no Rio de Janeiro. Como ela pode, até 40% da perda, ela pode repassar para a gente. Né? O resto fica para ela e ela está cada vez mais endividada, porque isso está acima de, está em 65%, e aí ela está cada vez mais com problemas financeiros. Mas 40% disso ela pode repassar para a gente e nós pagamos essa conta. Estava mostrando para vocês aqui com comunidades com 86% da energia sendo furtada. Várias fábricas de atividades econômicas intensivas em energia, por exemplo, fábrica de gelo, o cara abre na comunidade. E outras, né? Porque aí não paga energia, nós pagamos essa energia. Então, no Rio de Janeiro existe o Rio legal e existe o Rio de Janeiro ilegal acontecendo concomitantemente. Nós somos o Rio de Janeiro legal, que fazemos as coisas, cumprimos as nossas obrigações. Mas esse Rio de Janeiro ilegal está acabando conosco. Está cada vez mais afastando as pessoas daqui também. Bom, aqui é o resultado do Rio de Janeiro em 10 anos, PIB real queda de 19,3%, mas eu vou botar o gráfico aqui da redução da participação do Rio de Janeiro no PIB do Brasil. Né? Rompeu a barreira dos 5 para 4, 4 para 3, está aqui próximo de 3%. O desemprego do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro várias vezes aparece, gente, aqui no Brasil, várias das capitais sul, sudeste e centro-oeste sempre à frente da gente, a gente um pouquinho mais para trás. Que vale, em meio a capitais que, sinceramente, com todo o respeito pelas outras capitais, não tem a mesma condição de cidade que nós temos. Taxa de informalidade também, aqui, esse dado é muito interessante, porque informalidade, por exemplo, para quem vai comprar uma casa, é fundamental você estar formalizado, comprovar a renda e tudo mais. Então a gente viu isso, inclusive, durante a pandemia, que as pessoas não tinham sequer CPF. Então esse número é muito interessante, né? 39% das pessoas informais, sem nenhuma comprovação de renda. A população força de trabalho, deixa eu entrar aqui, falar rapidamente também. A gente fica fazendo diagnóstico em cima de dados. Né? Isso aqui é o ranking de competitividade dos municípios, do Centro de Lideranças Públicas, que faz um trabalho muito bacana, comparando os municípios para a gente saber no que a gente está bem e o que a gente está mal. Né? E o Rio de Janeiro, dos 410 municípios, nós estamos na posição 60. Bom, aqui um pouquinho do ranking, são 65 indicadores, estão todos eles aqui. E aqui um pouquinho do panorama do Rio de Janeiro. Como é que o Florianópolis, em número 1, a queda que nós tivemos de 2022 para cá, a posição no ranking de capitais, 8º lugar, atrás de todas as capitais do Sudeste e Sul, queda na posição. Ou aqui. Bem, aqui a gente pegou dos 65 indicadores, em 18 deles a gente está entre as 10 piores capitais. E a gente colocou em azul aqui aqueles em que o projeto melhoraria os indicadores. São 10 deles, aliás. São 10 dos 18 que a gente melhoraria no projeto. Bom, problemas complexos, soluções completas. Enfim, gente, quando você pega um problema que ele atinge tantas coisas, envolve tantas variáveis ao mesmo tempo, como a gente está dizendo, a gente tem que pensar numa solução que seja realmente transversal, né, como é a urbanização de favelas e a questão habitacional. A gente está falando de uma área da cidade que ela não é urbanizada. Se ela não é urbanizada, se ela não é propriamente a cidade como nós planejamos, organizamos, ela tem uma série de problemas que são resolvidos a partir desse trabalho, dessa urbanização. E eu acho que a gente tem que ter a grandeza de olhar com políticas públicas de Estado, de longo prazo, não eleitorais, não de curto prazo, não imediatistas, olhar, pensar que o Rio de Janeiro tem 459 anos, né, e olhar e começar alguma coisa que vai durar, que vai ser realmente maior do que a gente, isso é um projeto para ficar,
sabe? Agora, a gente tem no Brasil políticas públicas que vieram para ficar, que a gente entendeu que se tornaram marcos civilizatórios. A gente teve, no início dos anos 2000, a questão da fome, que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, o Betinho, falando para a gente da questão da fome, virou um marco civilizatório, a origem dos projetos de transferência de renda, do Fome Zero, e depois Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, os diferentes nomes, mas a política pública não muda. Não muda porque virou uma conquista da sociedade entender que aquilo ali precisa acontecer e o custo vale a pena. Eu tinha aula com o Ricardo Paz de Barro lá no Renova BR, e ele mostrava para a gente o impacto econômico daquilo ali, o impacto social, quanto você gerava de desenvolvimento a partir desse programa. E vou mostrar para vocês, não é alto, não é caro porque impacta. Bom, 4 casos interessantes: Cruzado São Sebastião, Singapura, Provera em São Paulo, que também recebeu o nome, inclusive, de Singapura, por ser inspirado, ter se inspirado em Singapura, e mais recentemente agora Buenos Aires, não sei quem é que esteve lá recentemente, mas ao norte ali de Recoleta, tudo mais, você tem o bairro Mujica acontecendo. Vocês conseguem reconhecer essa foto aqui, a localidade? Vou dar uma dica para vocês. Essa aqui é a arquibancada do clube mais querido do Brasil. Esse aqui é o Leblon, gente. Metro quadrado mais caro do Brasil. Favelizado ainda. E a Cruzado São Sebastião, que são 10 blocos, 7 andares, 945 apartamentos, que não abrigou toda essa comunidade, né? A Noelda tinha essa pretensão, mas não abrigou. Mas 945 apartamentos, bastante coisa para um projeto piloto. Isso aqui é Singapura. Singapura hoje, os maiores IDHs, maiores índices de desenvolvimento humano da Terra. E o que Singapura era de 64 a 94? Vilarejo de os campones, vilarejos que precisavam, Singapura é uma cidade-estado, que precisavam ser verticalizados para poderem dar lugar à Singapura que nós conhecemos hoje. Então, foram 740 mil unidades, são 750 mil unidades sendo construídas ao longo de 30 anos. Ao longo de 30 anos. Provera em São Paulo. Esse caso é um caso que tem uma questão muito interessante. O Provera começa, a Erundina, em 89, pautando a questão habitacional de São Paulo, mas ela com a visão mais ainda de multirões, essa visão mais social, vamos dizer assim. Entra o Laín Carrencoff, entra o Maluf, depois o Pita, depois a Marta, ou seja, você tem um projeto habitacional de urbanização que transpassa partidos de esquerda e de direita, como tem que ser. Política pública, boas políticas públicas não devem ter partido. A gente deve olhar a política pública baseada em evidência. Funciona, funciona. Então vamos manter, vamos melhorar. O Laín entrou e melhorou. Empresário da parte de loteamento, de desenvolvimento imobiliário, teve a visão de fazer o Provera. E o Provera foram 49 favelas, 16.350 unidades, em que ele beneficiava as favelas que tinham maiores riscos, por exemplo, de inundação, de alguma questão importante. Tinha um coeficiente que ele gerava, soma 1, e ponderava isso. E ele tentou fazer, por isso que o livro dele ele conta os telhadinhos, como é que ele tentou fazer o mais bacana que ele pudesse para as pessoas, para satisfazer, as pessoas terem o resultado final satisfatório. Isso aqui é a Zakinak, uma das favelas lá do Provera, que tinha esse nome, Singapura, baseado no projeto Singapura. Chamava-se Provera, que o apelido era Singapura. Esse aqui é a Mujica, que foi feito lá para urbanizar a favela toda. Vocês veem aqui as ruas e tudo mais, eles tiveram que verticalizar. Vocês veem a verticalização com preocupação de placas solares aqui e tudo mais, enfim, de fazer uma habitação que após a ocupação dela seja mais econômica para as pessoas. Vou dar uma corrida aqui que eu estou vendo o tempo voando.
Justificativa para a verticalização, evidentemente, você tem maior eficiência na infraestrutura. Uma mesma infraestrutura para um ambiente mais adensado, você tem um melhor retorno. Aqui também, como a gente fez em diagnósticos, 8 dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, atingidos por esse projeto também. E aqui eu vou destacar até alguns. Todo mundo sabe, está aí, sabe que o marco do saneamento prevê a universalização do saneamento básico até 2033. É impossível fazer isso em favela como elas estão. Possível. Você ter, como já estão edificadas, a gente jamais vai conseguir fazer isso. E R$1 em saneamento, isso é dado da OMS, R$4 em saúde. Então, olha o impacto na economia da saúde. Todo ano aí a gente tem dengue, tuberculose, um monte de doenças que decorrem dessa questão. Clima, para vocês terem uma ideia, a favela está até 10 graus mais quente do que outros bairros da cidade. Segurança pública, gente, estava falando para vocês aqui. Sim. Gente, até se coloca, hoje a gente está pautando a segurança pública como talvez o maior problema do Rio, hoje. Segurança pública hoje, gente, no Rio de Janeiro, César Beccaria, no direito, ele falava que mais importante do que o tamanho da pena é a certeza da punibilidade. É você cometer, se você cometer o crime, você saber que você vai ser preso. E hoje, as favelas do Rio de Janeiro, elas escondem não só os nossos criminosos, mas os criminosos dos outros estados. Tem mais de 100 lideranças de outros estados, está no Globo, não sei o que eu estou dizendo, está no Globo, escondidos no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho hoje aluga esconderijo no Rio de Janeiro. A Operação da Maré, você lembra da Operação da Maré, que recentemente morreram 2 policiais do BOPE? Pois é. Ela prendeu 24 criminosos, 13 fuzis. 11 desses criminosos eram de outros estados. Esse é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que virou capital do país no passado, hoje em dia é a capital do crime. Porque as pessoas, os criminosos de outros estados, comandam o crime de outros estados a partir do Rio de Janeiro. Quem comete crime hoje em dia só precisa, qualquer parte da cidade, corre para a favela, está escondido. Vou repetir, Beltrame dizia que as UPPs eram a anestesia para a cirurgia que o Estado deveria fazer depois. E isso que a gente está aqui conversando hoje é a cirurgia. Não é de uma hora para outra, não tem bala de prata, não tem solução mágica, não tem nada. Tem trabalho, tem muita engenharia, arquitetura para fazer essas coisas, para poder tornar aquilo ali uma cidade organizada, como temos no resto o resto dos 80% da cidade. Bom, aí eu não vou nem falar imagina serviços públicos, como a gente estava falando aqui agora, a questão de todo mundo ter um RGI, toda essa regularização, endereço, etc. Bom, vamos passar agora para falar da questão habitacional do Rio de Janeiro, rapidamente. A gente tem no Rio de Janeiro, isso aqui é dado da Fundação João Pinheiro, que é a fundação que estuda isso propriamente, né? Só que ela trabalha com dados do censo também, que por atrasados prejudica isso. Mas a gente tem no Rio de Janeiro 221 mil domicílios de déficit, e se a gente considerar a inadequação, a gente tem mais 138 mil. Esses são os números totais. E aí vem a conta, eu vou passar aqui a conta que a gente fez. Explicar déficit habitacional e inadequação de domicílios. O que é o déficit habitacional, gente? São as habitações que a gente precisa construir, que estão faltando hoje no Rio de Janeiro. Por quê? Morador de rua, morador embaixo de viaduto, morador dentro de carro, tudo mais, esse é o precário. Coabitação familiar, 2 famílias que têm ânimos de morarem separados, mas vivem na mesma casa porque não têm condições econômicas. Ônus excessivo com aluguel urbano, famílias que ganham até 3 salários mínimos e comprometem mais de 30% da renda familiar em seu aluguel. E esse caso é o caso que alimenta a milícia. Adensamento excessivo de domicílios alugados. Também, vocês imaginem, hoje em dia esse número é acima de 2, mas esse número quando foi feito, 3 pessoas por dormitório. Isso é o adensamento excessivo.
solução para a construção de novas moradias. Inadequação, domicílios carentes de infraestrutura, e aí pelo menos uma delas é esgoto, água, energia ou coleta de lixo. Domicílio sem banheiro, sem unidade sanitária e adensamento excessivo de imóveis próprios. Esses são os critérios da Fundação João Pinheiro. E aí, gente, eu vou passar aqui, vou só mostrar um gráfico antes de saltar. Isso aqui é o Rio de Janeiro. 46% desse déficit é de famílias de até 3 salários mínimos que comprometem mais de 30% da renda familiar. Aí o que a milícia faz, gente? A milícia vai lá, a milícia não paga terreno, a milícia constrói de qualquer jeito, a milícia não paga imposto, a milícia não paga cartório e a milícia não tem inadimplência. Então, ela consegue, e ela tem dinheiro para lavar, mas ela consegue vender apartamento para essas pessoas. Você tem 39% de coabitação, nos outros lugares é mais alto do que no Rio, percentualmente. Você tem aqui o 9% das famílias com domicílio, adensamento, coabitação familiar, perdão, adensamento 10%, 5% precário. Só para vocês terem uma ideia, então a população de rua que a gente vê por aí, que a gente fala, pô, está sem casa, é só 5%, só faz parte dos 5% do problema. E isso aqueles que moram na rua, né? Tem os que moram no que a gente chama de habitação rústica, um casebre no local, e está nesses 5%. É só a ponta do iceberg. A questão toda está muito mais abaixo do que isso. E esse aqui, gente, é o motor, hoje, das construções irregulares, da favelização do Rio de Janeiro. É isso aqui que faz o Rio de Janeiro, quase nos últimos 20 anos, quase 100 novas favelas. Bom, vou passar aqui, senão a gente vai se estender. Aqui são as mudanças de metodologia. Aqui o crescimento do déficit habitacional do Rio de Janeiro frente comparado com o Brasil. Inadequação de domicílios urbanos também, eu entraria também caso a caso. Aqui a gente analisou a questão da Conlube. As mudanças de metodologia uma vez mais. Aqui um programa que os números, por isso que a gente mostra que os números, 63 milhões, 265 milhões, enfim, em 2024, não se resolve, gente. Política habitacional no Rio de Janeiro e de infraestrutura de favela não é levada a sério. Não é levada a sério. Por isso que o problema continua cada vez mais. E por todas essas consequências que a gente está falando aqui, piora, a falta de prioridade absoluta que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, aí a gente começou a falar, bom, o problema do Rio de Janeiro começa com a questão habitacional. Então a gente tem que pensar numa solução habitacional que interrompa isso. O que nós observamos? 427 mil moradias de favela, mas a gente não está dizendo que todas as moradias de favela precisam ser refeitas ou algo parecido. A gente está dizendo que o déficit habitacional do Rio de Janeiro, de 221 mil moradias, mais as unidades sem banheiro, mais as unidades com adensamento excessivo, sem infraestrutura a gente resolve com urbanização. Esse é o número em que a gente esse é o número que a gente está olhando. E também que a habitação de interesse social, ela precisa ser adequada para os moradores que terão suas casas substituídas e com arquitetura e também uma pós-ocupação econômica. E aí eu vou dar o caso, vou falar um pouquinho aqui do caso do que a gente está vendo na Comunidade do Aço. Comunidade do Aço, gente. Comunidade do Aço é um programa que a gente analisou e que achou interessante. 704 unidades habitacionais, são 44 prédios, 4 unidades por andar, 50 metros quadrados em média, né? 2 dormitórios. Você vê que a unidade ela é bem satisfatória, vamos dizer assim, para as famílias, né? Você vê da onde as famílias estão saindo, né? A cozinha e o cômodo da casa, para essa condição. Prédio de 4 andares, baixa manutenção. Isso aqui é muito interessante. Certificação ED, atenção que a redução do consumo de energia em 64% e de água em 37%. Porque você tem que pensar na pós-ocupação. Você tem que pensar em algo que a pessoa vai conseguir manter. Isso eu vejo na Cruzada do Sebastião. O Cruzada do Sebastião tem 7 pavimentos
e vira um problema. Depois as pessoas vão ficando mais idosas e vão tendo dificuldade, evidentemente, enfim, de habitar. Fora os custos, né? Fora o rateio dos custos, etc. Então esse é um projeto que é um projeto que a gente está sendo, ele é carro-chefe da propaganda da prefeitura hoje. O único problema que a gente fala é que eles são 704 unidades. Um ótimo programa se tivesse realmente uma escala de impacto para a cidade. Aí as coisas acabam acontecendo o seguinte: acaba sendo ótimo para fazer uma propaganda, mas não resolve o problema. É isso que o Rio de Janeiro acontece sempre. Quando você pega o orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, para habitação, para infraestrutura, acontece isso. Até um projeto bom ou outro, mas não tem escala. Bom, então o que a gente precisaria para o Rio de Janeiro? 312 mil unidades e, baseado no custo do Comunidade do Aço, 107,7 bi. Aí eu pergunto para vocês, é muito dinheiro? Olhando assim, é. Agora vamos ver se realmente é muito dinheiro para o Rio de Janeiro? Vamos primeiro dar uma olhada estou passando aqui a memória de cálculo, para a gente não ficar... Vamos direto Se a gente fizer esse projeto, a gente gera por ano, porque a gente pegou Singapura, os 30 anos de Singapura, para fazer um paralelo, até porque não teria velocidade. Eu estou falando de 10 mil habitações, 10 mil unidades habitacionais por ano. Né? A gente não teria velocidade para fazer isso mais rápido. Gerariam 17.637 vagas por ano. Né? Reduziria o desemprego na cidade em meio ponto percentual. Aí, aqui eu estaria falando, deixa eu passar para esse menor objetivo. Aqui para... Aqui tem quanto gastaria com material de construção por ano, arrecadação federal, o que geraria impacto no PIB do Rio de Janeiro. 0,8, quase 1% de impacto no PIB do Rio de Janeiro por ano. Estava mostrando para vocês o PIB do Rio de Janeiro com 19,3% de queda em 10 anos acumulado. Real, não real, descontando a inflação. Estamos falando aqui de um projeto que gera quase 1% de crescimento garantido por ano. Aí fala, bom, de onde é que vem esse dinheiro? Esse aqui é o que o Lula apresentou aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no ano passado. Vocês lembram quando ele veio aqui anunciar o PAC no Rio de Janeiro? 342,6 bilhões de reais para o Rio de Janeiro durante os 4 anos. Linha número 1, urbanização de favela. Aqui estou falando de um projeto, gente, eu estou falando que a gente vai fazer um projeto para 30 anos. Isso aqui é investimento para 4. Estou falando que a gente precisa de 1% do PAC por ano para causar esse impacto na vida das pessoas mais pobres dessa cidade. Gerando empregando as pessoas na construção civil, que são as que têm, onde tem menor, as pessoas que têm menor qualificação conseguem emprego. Se alguém me mostrar aonde que a gente beneficia as pessoas que mais precisam nessa cidade, impactando ao mesmo tempo no desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, impactando na segurança, impactando em tudo mais que nos beneficia a todos, que não estamos morando nas favelas, na mesma hora eu vou abraçar mas eu quero ver alguma coisa que faça diferença disso, do que tem sido feito. Aqui as pessoas que já são, no Minha Casa Minha Vida, isentas de pagar as prestações, né? Quem já é beneficiário do Bolsa Família, do BCP. Isso aqui também é muito interessante. Olha quanto é que o Rio de Janeiro, quanto é que o governo federal arrecada no município do Rio de Janeiro por ano. 223 bilhões. No município, não é no estado. 89% da receita, 89,4% da receita que o governo federal arrecada no Rio de Janeiro é arrecada na capital. 223 bilhões. Quanto é que volta para o Rio de Janeiro? 5,54. Isso é o que volta para o Rio de Janeiro, que é arrecadado aqui. E aí, tem ou não tem 3,6 bilhões de reais para a gente resolver o problema das famílias mais pobres do Rio de Janeiro, gerar desenvolvimento econômico, gerar segurança pública e todo o impacto que a gente. O que falta para isso, gente? Falta isso aqui. Falta a gente ter consciência do problema e apontarmos juntos qual é a solução. E exigirmos a solução.
Isso aqui não é programa para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para nada. Isso aqui é um programa que nós, como cariocas, temos que olhar para isso. Assim, esse é o problema dessa cidade, esse é o problema das pessoas que mais precisam nessa cidade e vai beneficiar a todos. Aqui são etapas, né? Eu estudei muito o que foi feito lá em São Paulo, pelo Prover. O Prover criou uma super secretaria de habitação, tinha subsecretarias com subsecretarias embaixo, justamente para comandar um programa desse, que atendesse. A gente está falando de refazer uma cidade. Gente, isso é difícil? Depende. Tem cidades hoje em dia, a gente viu o Rio Grande do Sul, a destruição, por exemplo, que de uma hora para outra, sem planejamento, sem nada, as cidades inteiras foram devastadas e estão tendo que ser reconstruídas às pressas. Eu estou falando aqui de maneira controlada, planejada, a gente, para 22% do Rio de Janeiro, a gente ir gradativamente ao longo de 30 anos, reconstruindo, refazendo. Detalhe, isso aqui demanda um pacto social muito grande. Isso aqui demanda realmente que diferentes atores, desde o Ministério Público, desde a Defensoria, todo mundo sente na mesma mesa, as associações, diga, olha, vamos sentar aqui, vamos consensualmente, sem politicagem, vamos apontar o caminho para isso, vamos reunir a melhor das nossas capacidades técnicas, gerenciais, enfim, para a gente poder melhorar essa cidade. Isso aqui foi ilustrativo que a gente não está falando de remoção, e isso é muito importante. Por isso que a gente colocou esse slide para não deixar esquecer isso. O que São Paulo fazia com o Prover? Você tinha a comunidade, fazia um alojamento na própria comunidade para deslocar as famílias para lá, verticalizava, trazia as famílias de volta para o local e desocupava outros que traziam para essas mesmas primeiras edificações. E assim ia desocupando e mantendo. Por que, gente? Falar em remoção não funciona, não existe, é inviável. Isso, para mim, eu considero inviável. Considero que, enfim, o projeto não funcionaria. Inclusive, quando a gente convive com as favelas, e aí todo mundo, o Helder, também propus um projeto de empreendedorismo que a gente fez com amigos, aprovado na FAPEST e tudo mais, de empreendedorismo. Não ganhei nada com isso, mas realmente para fazer entender a situação que a gente enfrenta. As pessoas se apoiam umas nas outras. A pessoa não tem dinheiro para terminar um mês, ela compra fiado ali. Ela não tem com quem deixar os filhos, deixa na casa do vizinho. O vizinho precisa aumentar aquele quarto a mais, reúne os amigos, paga uma cerveja e eles ajudam. As coisas funcionam assim nas favelas. Então existe uma rede ali e que as pessoas tendem, inclusive, a passar as vidas delas inteiras na mesma localidade. Então a gente não está falando de remoção, a gente não está falando de algo que, enfim, não faz sentido e teria uma grande existência, evidentemente. Está falando no próprio local, com a engenharia que a gente tem, de resolver o problema habitacional e urbanização. Aqui é uma mera ilustração para a gente se inspirar do que seria uma favela bonita e boas propostas não tem partido. Isso aqui não eu considero isso aqui que nem um pássaro que a gente solta e assim, torce para ir na direção correta. Entendeu? Nosso trabalho, evidentemente, mas a gente quer que vá na direção correta e não pertença a ninguém, pertença ao Rio de Janeiro. É isso, gente. Rio Paulo. Eu acho que o tema que o Jorge traz é fundamental. Hoje, o principal problema urbano que nós temos, que não é debatido normalmente, é a questão da habitação, é a questão da urbanização nas favelas. E o Jorge tem a coragem de trazer esse tema com uma visão tão disruptiva, é maravilhoso, em cima de uma proposta que tem até que transcender a cidade do Rio de Janeiro, tem que se pensar em estado, em país, mas é uma semente que está sendo plantada aqui, com extrema qualidade e profundidade de debate, de conhecimento da causa, e que isso possa, sendo irrigado por demais, e as pessoas que vão acompanhar,
crescer, florescer e dar muitos bons frutos, melhorando sim a condição de vida de cada cidadão aqui do Rio de Janeiro. Hoje, da exploração do Jorge, o que você pensou sobre o tema? Me conta um pouco da sua opinião, seu feedback do evento no geral. Bem, como eu já falei agora há pouco, primeiro me sinto orgulhoso da nossa classe, dos engenheiros, está sendo representado aí pelo Jorge com um projeto fundamentado, estruturado e com início, meio e fim. Quer dizer, tem um planejamento ali que, se Deus quiser e o setor e a sociedade ajudar, vira um projeto de Estado e não um projeto de governo e não somente o projeto do Jorge, mas essa ideia é maravilhosa e a gente tem que trabalhar como setor para empurrar isso para frente. Então, o projeto é um projeto inspirador, né? O Rio de Janeiro há muitos anos não vê um projeto que pense o planejamento da habitação a longo prazo. E a gente está falando aqui de um projeto de 30 anos, com investimentos de mais de 100 bilhões, que parecem muito distantes, muito difíceis, mas quando você observa o tanto que é investido sem projeto, né, hoje em habitação, isso representaria apenas 1% do que o PAC, por exemplo, investe no estado do Rio de Janeiro. Então, é um projeto viável, que pode mudar a vida de muitas pessoas que vivem, né, nessas comunidades, mas também mudar a vida da população do Rio de Janeiro, que será diretamente impactada por ele, com a melhoria da segurança, a melhoria do emprego, a melhoria da atividade econômica. Então, só parabenizar o Jorge por essa iniciativa e a coragem dele de abraçar um projeto tão grande, mas tão importante para o Estado. Perfeito, muito além da nossa expectativa. Eu cheguei a chamar o Marcelo, filho dele, para estar aqui hoje. Com a vida das pessoas. Eu acho que a gente... E a explanação dos geórgicos a gente tem que apontar agora esse caminho. Que é mostrar o Favela Bairro tem 20 a a 30 nós do anos. Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem solução e que depende da gente. Essa é a ideia. Não dá Eu acho que foi prioridade atingido. Olha, a gente traz aqui hoje a juventude do Partido Novo, né, que foi receber esse convite inesperado do Jorge Neto para estar escutando sobre o projeto de urbanização de favela, toda a explanação que ele fez baseada em evidência, que é a política pública que o partido acredita, uma política pública baseada em evidência, com dados, com fatos, com pesquisa, com estudo. A explanação foi excelente, a reunião que o Jorge fez, o evento foi sensacional. Eu acho que é realmente um problema que a gente precisa atacar para poder resolver uma série de outros problemas. A urbanização é um problema que vai resolver muitos outros. Então, assim, sensacional, gostei bastante. Acho que meus colegas podem comentar também a respeito, mas, assim, gostei bastante. Parabéns aí, o Néder, pelo evento, parabéns por tudo. Eu achei uma ótima proposta, uma ótima forma de melhorar o nosso Rio de Janeiro e eu acredito muito na proposta dele. Com certeza foi um dos melhores projetos que eu já vi. Maravilhoso.